tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Família e parentela. A constituição da família é um complexo agrupamento de espíritos que, juntos, destinam-se a cooperar mutuamente pela evolução do grupo. Isso não significa que o tal agrupamento seja formado apenas por criaturas afins e com um bom histórico de relacionamento. Dessa forma, além do termo família, também é razoável considerar a parentela. A parentela seria um grupo de espíritos encarnados num campo de lutas, por vezes duras, para diluírem as imperfeições das suas almas. Um grupo consanguíneo a que forçosamente vincula-se por remanescências do passado ou imposições de afinidades, com vistas à melhora pessoal. Já a família seria o símbolo dos laços eternos do amor. Seriam almas extremamente afins, sintonizadas, portadoras de condições mais apuradas no que diz respeito às perfeições da alma.
ou seja, demais virtudes. Sendo a família a célula máter de uma sociedade, é natural que a sua influência seja decisiva nos rumos de uma encarnação. Valores culturais, morais, sociais, virtudes, defeitos. As experiências vividas em ambiente familiar são as primeiras grandes provas que passamos e que nos preparam para a vivência externa. Os laços sociais são necessários ao progresso e os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os laços familiares tornam-se uma lei da natureza. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Dessa forma, muito mais que um grupo formado por laços consanguíneos, a família constitui uma reunião de espíritos comprometidos pela evolução do grupo, seja por afinidade, seja por necessidade. A deserção da família ou a negação de quem nos é mais próximo constitui uma fuga ao compromisso assumido antes da reencarnação, e é um processo que atrasa e dificulta possíveis quitações de débito. Em qual lar não existe certos tipos de desacertos entre as pessoas? Quase todos. Mas estamos aqui estudando e procurando entender que essas dificuldades podem e devem ser vencidas. Capítulo 7 da Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem à missão de socorrer os desgraçados?
Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Vosso espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Laços de família. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um aumento do egoísmo. A conquista da família. Alguns de nós gostamos de planejar tudo com muita antecedência. Assim, esquematizamos o tempo para a conclusão da faculdade. Depois, a especialização, o mestrado, o doutorado. Enquanto tudo isso acontece, por vezes, nos esquecemos da família. Daquela a qual pertencemos e daquela outra que construiremos algum dia. Quando adiamos a construção de um novo lar, pode acontecer de nos ressentirmos de uma companhia ao lado. Alguém que nos fortaleça, que vibre conosco. Lembramos de uma ex-seringueira do interior do Acre, mãe de 14 filhos. Seu sonho era que seus filhos pudessem estudar, adentrar a universidade, conseguir um diploma. Quando a oportunidade de transferir residência para uma localidade que oferecia possibilidade de frequência à escola, não pensou duas vezes. E o que valeu mesmo, após a morte do marido, foi a união de todos pelo mesmo ideal. Os filhos estudavam em um período e ajudavam no serviço rural no outro. A questão das roupas de que precisavam foi resolvida de forma peculiar.
Os que estudavam à tarde esperavam os que chegavam do turno da manhã para poderem usar as suas roupas. Juntos, enfrentaram e transpuseram as dificuldades, animando uns aos outros. A mãe os desejava diplomados, e cada um deles queria abraçar determinada carreira que lhes exigia o curso universitário. Atualmente, 11 dos filhos já concluíram a faculdade e auxiliam os menores para que consigam de igual forma. A mãe vitoriosa pode ver seu sonho concretizado. Família é união de ideal e de forças. Concretizar um sonho é importante. Mais importante, no entanto, é aprender no lar a lição da cooperação, do auxílio uns aos outros. Por vezes, inclusive, algumas renúncias para que o outro possa chegar antes ao objetivo que almeja. De um modo geral, planejamos nossa família antes de ingressarmos no corpo carnal. Nossos pais, irmãos, parentes, todos os que compõem o nosso universo familiar. Nem sempre é fácil nos desincumbirmos dos deveres estabelecidos. Mas para quem realiza esforços no bem diário, buscando a superação de si mesmo, nada será demasiado difícil. A família é o ninho das construções mais íntimas. É ali que temos as primeiras experiências sociais, que nos auxiliarão a bem viver em sociedade. Como vivemos no lar, viveremos na sociedade. Se aprendermos a dividir, auxiliar, cooperar, será dessa forma que, como cidadãos, atuaremos no mundo. Sonhos vividos e conquistados em conjunto se tornam mais preciosos. Quando um membro da família conquista uma vitória, ela é de todos. E todos a comemoram com sorrisos, com lágrimas de emoção, com muitos abraços. Olhemos para nossa família e pensemos o quanto mais podemos colaborar, o quanto mais podemos contribuir para o crescimento do irmão, do cônjuge, e o quanto podemos, como gratidão, felicitarmos os que colaboram para isso, com nosso afeto, nosso carinho. Também com nossas vitórias, coroando-lhes o esforço e tudo que em nós investiram. Pensemos a respeito. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A
família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, a família é o lugar, a família é o lugar. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Honra a teu pai e a tua mãe. Sabes os mandamentos. Não mates. Não furtes. Não digas falso testemunho. Não cometas fraudes. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam? Relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis? E ainda bem quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhes teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono.
será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecer-os assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste, à falta de caridade, junta-se a ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance e, como a crianças, lhes apresenta como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que recebeis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Parentescos corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores,
que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, desde que, segundo este, eles se propunham a apoderar-se dele sob o pretexto de que perderam o juízo. Avisado de que haviam chegado e conhecendo o sentimento deles a seu respeito, era natural que dissesse, referindo-se aos discípulos em sentido espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe os acompanhava. E Jesus generalizou o ensino, o que absolutamente não implica que ele pretendesse que sua mãe, segundo o sangue, nada lhe fosse, segundo o espírito, só merecendo a sua indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Numa casa em reforma. Numa casa em reforma, quem permanece parado no meio da sala costuma atrapalhar. Se um dia passamos pelo processo de reforma em nossa casa, certamente compreendemos bem a expressão. O ambiente vive um estado de caos temporário, tudo fora do lugar, sujeira, pessoas estranhas muitas vezes perambulando pelos ambientes íntimos do nosso sagrado lar. Sofremos, mas toleramos, pois se trata de uma reforma, algo para o bem, algo que trará um resultado melhor em breve. Acabamos suportando, mas sempre com uma reclamaçãozinha aqui, uma crítica ali. Alguns nos apavoramos. Saímos do nosso ritmo, da nossa rotina, como se isso fosse o pior acontecimento do mundo, esquecendo que se trata de uma melhoria, um burilamento, por vezes, um conserto. Pois bem, vivemos em diversas casas em processo de reforma. A primeira delas é a casa íntima. A alma é uma casa em reforma. As encarnações atuais são encarnações de ajustes, transformações, remodelações. Consertamos vazamentos, pinturas que descascam com o tempo, ao mesmo tempo que ampliamos a moradia, erguendo novos cômodos, fazendo-os mais confortáveis e melhores. Desenvolvemos virtudes e trabalhamos nossos vícios. Aí está a reforma íntima do dia a dia. A segunda casa em reforma é a nossa família. Casas em reorganização que se reúnem por diversas razões. A família é um organismo vivo em constante revolução e reestruturação.
Não esperemos viver num lar sem conflitos, sem desafios, sem frustrações. A família é uma casa em reforma. Muito pó no ar, muitos móveis fora do lugar, muita gente falando ao mesmo tempo sem se entender em diversas situações. Porém, isso faz parte da proposta dela. Lembremos disso. O quanto antes os ajustes forem feitos, o quanto antes resolvermos os perrengues, antes teremos a casa pronta, como gostaríamos. Por fim, o planeta Terra é a grande casa em reforma. Não é de nos espantarmos. Casas íntimas em reestruturação dentro de famílias e sociedades em reajuste resulta numa enorme reforma. Vale um alerta, uma observação fundamental que trouxemos em nossa primeira frase. Numa casa em reforma, quem permanece parado no meio da sala costuma atrapalhar. Sabemos muito bem como atrapalha alguém que está ali, no meio da confusão, simplesmente parado, sem fazer nada. Podemos dizer que, inclusive, atrasa o trabalho dos outros e a reforma da própria casa. Essa linguagem figurada nos remete a estarmos atrapalhando o processo de reforma da nossa própria casa. Parece estranho, mas é mais comum do que imaginamos. Assim, o nosso é um convite à ação, à proatividade. O quanto mais ajudarmos, antes ela acaba. Antes poderemos desfrutar dos benefícios de uma residência melhor. Isso vale para a reforma íntima, para a da família e a do planeta. Pensemos nisso da próxima vez em que estivermos parados no meio da sala, enquanto tantos trabalham pelo bem, pelas melhorias das edificações, pelas realizações necessárias e urgentes no planeta. A casa também é nossa. Mãos à obra.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Como que o filho que foi entregue para nós vai voltar? Vai chegar como? Mais purificado. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Vai voltar com maior domínio sobre si mesmo ou com maior domínio sobre os outros? Porque a nossa sociedade só nos ensina a ter poder sobre os outros, mas não ensina nenhum poder sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos e anseios. Domínio sobre si mesmo. Educação moral. Evangelização do coração. Passar a sentir, passar a ter sentimentos cristãos verdadeiros. Essa é a tarefa grandiosa da evangelização da infância. E essa é a tarefa infinita da maternidade e da paternidade. A reestruturação, formação de espíritos, para as realidades eternas, não para as realidades efêmeras. Com isso, quando nós enxergamos esses valores, o que acontece? Nós vamos desvalorizar os recursos da terra, mas que isso seria ingratidão. Desvalorizar o corpo físico, desvalorizar os recursos materiais, desvalorizar as oportunidades de trabalho e tudo que existe no mundo material é ingratidão. Porque todos os recursos estão aqui para favorecerem o nosso aprimoramento. E acreditem, por mais que pareçam enormes, os recursos que existem na Terra são um grãozinho de areia diante das riquezas do universo infinito. Riqueza do universo infinito. Então aqui na Terra você briga para ter um apartamento com vista para o Central Park, né? Sendo que tem espírito que tem vista para a nebulosa tal. Você está chegando num parque, é uma riqueza imensa, mas riqueza que vai se tornando acessível somente para aqueles que educaram os próprios desejos. Educaram os próprios desejos. Sabem desejar e sabem satisfazer os desejos sem causar mal aos semelhantes. Sabem entender que ninguém tem primazia sobre os outros na satisfação dos desejos. Todos temos direito à felicidade, todos temos direito à espiritualidade, direito aos bens da vida. Essa é a lição de Jesus. Essa é a lição de Jesus.
Por isso Chico dizia que ele ficava muito preocupado quando via crianças pequenas e os pais davam um lápis, alguma coisa para desenhar, um papel, e eles viam essas crianças rasgando numa agressividade, porque ficava preocupado que os pais não estavam percebendo o seu verdadeiro papel de educadores do espírito. Não estavam proporcionando a bênção do Evangelho, que é um processo de educação das emoções. Eu disse educação das emoções, porque graças a Deus nós já saímos dos processos religiosos de proibição. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, não pode vestir isso, não pode isso. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para, acompanhando Emmanuel, dizer: não proibição, mas educação. Educar. Educar. Sem o Evangelho, eu não vejo como. Eu não vejo como. Em continuidade, as questões centrais voltadas para a melhor compreensão da tarefa de evangelização, abordaremos a importância da criança e do jovem, bem como do papel da família na visão espírita. Recordamo-nos das palavras de Bezerra de Menezes, ao afirmar que a evangelização espírita infanto-juvenil amplia-se como um sol benfazejo, abençoando os campos ao alvorecer. Participe dessa semeadura, coopere com Jesus. A criança é um espírito reencarnado, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de suas múltiplas existências, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento. A evangelização no período da infância representa ação relevante e inevitável, capaz de contribuir com o processo de aprimoramento da criança, considerando-se que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito, durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo, e que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições que não tenha conseguido eliminar em sua existência. Considerando a criança como ser histórico, herdeiro de existências passadas, eterno em constante processo de aprimoramento, o tempo presente mostra-se favorável ao correto investimento na alma infantil, fortalecendo-a para a jornada reencarnatória e apontando roteiros seguros pautados na vivência do amor. Nesse sentido, evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, convidando a todos para uma ação condizente e coerente com a mensagem cristã. O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. A juventude é um período propício à reflexão,
acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício da autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo de atividades responsáveis por meio do seu livre-arbítrio e do reconhecimento da lei de causa e efeito. Reconhece-se nesse momento o benéfico efeito do estudo e da vivência da mensagem cristã desde a fase da infância, cujo conhecimento fortalece as almas infanto-juvenis para a adequada tomada de decisões e para a escolha de caminhos saudáveis e integrados com os ensinamentos espíritas. A ação orientadora do Evangelho é destacada ao afirmarmos que sua ação preventiva evitará maiores erros, novos desastres morais. Dignificados pelo conhecimento e vivência dos postulados espíritas cristãs que aprenderam na infância e na juventude, enfrentam melhor os desafios que os surpreendem, ricos de esperança e de paz, sem se permitirem afligir ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da agressividade e da delinquência. Afeto, criatividade, movimento, idealismo, arte e informação são alguns dos muitos elementos que permeiam o mundo jovem, os quais, associados ao conhecimento espírita e à vivência dos ensinamentos cristãos, contribuem para a formação de verdadeiras pessoas do bem. A família assume relevante função no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes. A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que este o dirigisse pela senda do bem. Os pais e familiares representam, nesse sentido, evangelizadores por excelência, assumindo séria tarefa educativa junto às crianças e aos jovens que compõem seu núcleo familiar. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aprimorar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis e fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe darei auxiliarão ao seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Santo Agostinho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo em vista a relevante orientação, os núcleos familiares devem promover um ambiente doméstico afetuoso, coerente e evangelizador, de modo a favorecer o desenvolvimento moral dos filhos e a orientá-los para o caminho do bem. A reunião do Evangelho no lar representa especial momento de estudo em família, convivência e aprendizagem, e os grupos e reuniões de pais oferecidos pelas instituições espíritas podem auxiliá-los a melhor compreender a sublime oportunidade da maternidade e da paternidade. Portanto, que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole
indagando, dialogando, motivando e acompanhando. É tempo de aprender, fechar o pranto, abrir o encanto, amanhecer. É tempo de viver e ver que o belo é tão singelo, não vai envelhecer. É tempo de sorrir e assim abrir as portas. Tempo de se cuidar, todo cuidado é pouco. É tempo de plantar, que a colheita seja farta. Tempo de amar, que a sorte é certa. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais. É tempo de acordar pra esse sonho de bom tamanho realizar. É tempo de brotar no íntimo, novo ritmo renovar. É tempo de abrir, limpar o coração. Seu perfume não enjoa. É tempo de guardar porção de coisas boas, missão de cativar as pessoas. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais. Olha a vida florida na paz, vale a vida que vale mais.